Olá pessoal, bom dia, uma ótima segunda-feira a todos. Sejam muito bem-vindos às aulas, bom retorno às aulas para todos. Eu começo aqui já me desculpando pela qualidade do vídeo. Eu esperava que essa câmera fosse melhor, não havia testado e hoje descobri que a qualidade não é tão boa. Mas eu me desculpe e já me comprometo a procurar um equipamento melhor para as próximas aulas, para que os vídeos possam sair com a melhor qualidade, ok? Nós vamos iniciar fazendo uma revisão para auxiliá-los na AV1 que já está no sistema server, ela está programada para ficar disponível para vocês entre terça e domingo, a partir de 0 hora da terça e até as 23 horas e 59 minutos do domingo. A AV1 está disponível lá no sistema para vocês resolverem. Agora vejam bem, a duração da avaliação é de apenas 2 horas. O que é que acontece? Vocês têm de terça a domingo para iniciar, porém uma vez iniciando a avaliação, vocês precisam concluí-la em 2 horas. Começou a fazer, começa a contar o tempo e o próprio sistema mostra para vocês a evolução do tempo. Professor, se chegar 2 horas e eu não tiver concluído, o que acontece? É simples, o sistema encerra a avaliação e envia por você. Acabou o tempo, ele automaticamente envia. Mas, eu acredito que isso não vai acontecer, eles vão concluir bem antes e vão enviar e encerrar com segurança. Bom, vamos, sem perder tempo, já passar a revisar pontos que serão cobrados na primeira avaliação de vocês. Eu vou transferir aqui a imagem para os slides, para que a gente possa acompanhar esses pontos nos slides. Eu vou resumindo, né, sem me aprofundar muito, porque são assuntos que a gente já trabalhou, que vocês já estudaram, mas falando um pouco e apontando o local, né, a fonte, onde vocês podem estudar melhor esses assuntos. Bom, começar falando da resolução número 5 de 17 de dezembro de 2018. Eu trabalhei parte da resolução com vocês e enfatizei bastante a importância que tem essa resolução para nós, tanto professores como alunos. Eu entendo que essa resolução ela é de leitura obrigatória para professores e para alunos. Então eu recomendo que imprimam essa resolução e carreguem durante todo o curso ela com vocês ali dentro do Vadimédico, de alguma forma carreguem com vocês, porque uma hora ou outra vocês vão precisar. Nessa resolução, que já é pequena, uma resolução de 4 páginas e meia, eu destaco o artigo 5º, e a nossa questão de prova vai sair desse artigo. Portanto, leiam com bastante atenção o artigo 5º dessa resolução. O que é que trata o artigo 5º? Né? Agora vocês vão ver, vão ler, nem precisava aprofundar, mas não custa nada, rapidinho a gente dá uma passada por esse artigo. Esse artigo ele diz que o curso de graduação de Direito deve priorizar a interdisciplinaridade, ou seja, aquele relacionamento entre as disciplinas, e que deve incluir no projeto pedagógico de curso conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas formativas. Ou seja, o que é que ele faz? Ele divide, né, classifica, dividindo as disciplinas que vocês cursarão no curso de Direito em 3 perspectivas formativas. Isso é feito dentro de uma lógica muito interessante. Essa sequência é muito bem pensada e terá muita eficiência no bom desenvolvimento de vocês ao longo do curso. Na primeira perspectiva formativa, a resolução denomina de formação geral. Nessa formação geral, vocês vão cursar as disciplinas que conectam o direito a outras áreas.
Por exemplo, vocês vão estudar a disciplina que conecta o direito com a economia, psicologia, o direito com a filosofia, com a política, com a antropologia e assim vai. Mas por que isso? Porque o aluno, ele normalmente vem do ensino médio, se não vem recente, já fez outra faculdade, aí seria uma outra história. Mas mesmo que tenha feito, não foi um curso de direito. Então o aluno vem trazendo uma cultura geral, aquela cultura geral adquirida normalmente no ensino médio ou em outras áreas, em outros cursos. E aí ele precisa construir bem esse elo, essa ligação entre essa cultura geral adquirida no ensino médio, trazida do ensino médio, com a cultura específica do direito. Essas disciplinas objetivam isso, construir bem esse elo e deixar o aluno apto a ingressar numa segunda perspectiva formativa, que a resolução denomina de formação técnico-jurídica. Nessa segunda perspectiva formativa, formação técnico-jurídica, aí o aluno vai entrar em contato e estudar, aprofundar bastante seus conhecimentos nas diversas disciplinas jurídicas. Direito civil, penal, processual, penal civil, do trabalho, previdenciário e assim segue. Após adquirir esses conhecimentos das diversas disciplinas jurídicas, aí sim o aluno ele está apto e ele ingressa na terceira perspectiva formativa, que a resolução ela denomina de formação prática e profissional. Nessa perspectiva formativa denominada prática e profissional, o aluno vai poder colocar o que aprendeu em prática. Todos aqueles conhecimentos que ele adquiriu lá na formação geral, e principalmente os na formação técnico-jurídica, o aluno vai poder operacionalizar isso, ou seja, dar uma aplicação concreta a isso. Ele vai pagar disciplinas práticas, consequentemente terá que frequentar o núcleo de prática jurídica da faculdade e lá as pessoas vão trazer seus problemas, suas necessidades de acionar o Poder Judiciário com o intuito de resolver suas demandas, e aí nessa hora que o aluno vai precisar pegar tudo que ele aprendeu e colocar em prática ali na busca de uma solução de um problema concreto, que é o problema de um cidadão que está precisando de sua atuação para que seja resolvido. Bom, então é bastante interessante essa lógica, essa sequência. Okay? É interessante também que esse artigo 5º, que tem esses 3 incisos, cada inciso tratando de uma das perspectivas formativas, e mais 3 parágrafos. Em um desses parágrafos, eu deixo lá claro a determinação no sentido de que a faculdade precisa proporcionar essas práticas já desde a formação geral, ou seja, já desde a primeira perspectiva formativa, inclusive trabalhando-se a questão da interdisciplinariedade. Bom, aí vocês aprofundam o estudo através da resolução, lendo principalmente esse artigo 5º e os seus incisos e parágrafos. Bom, ainda tratando especificamente de teoria geral do direito, eu ver aqui se me acompanha no mesmo slide. Sim, esse slide é só mostrando o artigo 5º, que é composto por 3 incisos e 3 parágrafos. Aqui nós passamos para o próximo. Eu acho que eu estou faltando alguma coisa.
Sim, antes de passar para a teoria da norma do ordenamento jurídico, vamos falar aqui que é interessante para a prova também, em relação a qual seria assim, o objetivo da teoria do direito. O principal objetivo assim, é se estudar teoria geral do direito. E ele é possibilitar uma melhor compreensão do direito de uma forma geral. Ela tende a constituir, esse estudo tende a constituir uma pesquisa empírica, ou seja, uma pesquisa baseada na experiência. Uma pesquisa que se baseia no fazer, no errar, no acertar, no refazer, no acompanhar a evolução da sociedade e junto com ela do direito, a reconstruir definições ao longo do tempo como resposta às mudanças na sociedade. Por exemplo, vamos falar de Código Civil. No Código Civil anterior, nós tínhamos uma expressão muito utilizada denominada pátrio poder. Por que era utilizado? Porque à época a sociedade tinha como que o pai era que tinha o poder sobre a família. Então fazia todo sentido se utilizar essa expressão. No Código Civil de 2002, essa expressão ela desaparece e dá lugar à expressão poder familiar. Por quê? Porque, acompanhando-se a evolução da sociedade, a teoria do direito viu que a família já não ficava mais sob o poder do pai, né? Pátrio poder, e sim sob uma coordenação compartilhada de pai e de mãe, de ambos os cônjuges, né? Do casal. Então, pátrio poder é substituído por poder familiar. Nós temos isso também bem claro em relação ao Ministério Público, e até pouco tempo aparecia lá como fiscal da lei, né? Hoje não utilizamos mais isso, já utilizamos o Ministério Público, denominamos de fiscal da ordem jurídica, porque na verdade ele é fiscal não só da lei, mas de algo bem mais. Bom, então o objetivo principal é a compreensão, melhor compreensão do direito, tende a construir essa pesquisa empírica e tem uma intencionalidade descritiva reconstrutora, ou seja, de descrever e de reconstruir conceitos acompanhando a evolução social. Agora sim podemos passar em frente, seguir em frente. Peguei um ventilador aqui de frente para mim, então meio complicado aqui, mas vamos seguir. Vamos passar a falar de teorias do ordenamento jurídico. É um assunto bastante complexo. O colega Danilo que colocou aí no grupo, né, e eu agradeço, é de bastante valia, e eu recomendo a quem puder aprofundar a leitura sobre essas teorias do ordenamento jurídico, assim como teoria da norma jurídica, né? Colocou os 2 livros de Norberto Bobbio, um que trata das teorias do ordenamento jurídico e o outro que trata das teorias da norma jurídica. Mas para a prova, o que eu vou resumir aqui em relação a teorias do ordenamento jurídico de Hans Kelsen e de Norberto Bobbio dá para resolver, mas não fiquem nisso, leiam mais, aprofundem o conhecimento de vocês, caso possam nesse momento. Bom, começando por Hans Kelsen. Hans Kelsen, nós facilmente imaginamos o sistema jurídico, o ordenamento jurídico para Hans Kelsen, né? Em forma de pirâmide, uma norma fundamental lá no topo e atos administrativos demais na base, certo? Ou seja, nós enxergamos para Hans Kelsen o ordenamento jurídico que ele consiste numa construção escalonada, né, em forma de escalonada da ordem jurídica. E aí nessa construção, nesse diálogo, Hans Kelsen ele destaca 3 características importantes do sistema.
que é a hierarquia, a coerência e a completude. Ele diz que o ordenamento jurídico, nessa dinâmica da construção escalonada, ele é um sistema hierárquico, coerente e completo. Então vocês lembrem sempre dessas características. Norbert Bobbio desenvolve aí seu raciocínio em cima desse pensamento de Kelsen, apenas retirando essa primeira característica. Por isso que, embora o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, tenha essa construção escalonada, embora ele seja coerente e seja completo, ele não pode ser denominado de um sistema hierárquico. Aí ele explica por quê. Embora concorde com Kelsen, que é um escalonamento, mas a função desse escalonamento, segundo Norbert Bobbio, é para que uma norma, entre aspas, inferior, que Norbert Bobbio não denomina norma inferior e superior, mas a norma que está ali embaixo, ela tenha seu fundamento numa norma que está acima, e assim vai nesse escalonamento até chegar na Constituição Federal, ou melhor, no bloco de constitucionalidade. Por exemplo, um decreto regulamentar, ele não tem existência, não faz sentido sua existência se não tiver uma lei a ser regulamentada. Então não é porque ele seja inferior à lei, mas, como ele diz, o que caracteriza isso é uma unidade. O sistema é único e a norma superior lá de Kelsen, ela precisa da inferior para que ela tenha uma maior abrangência, para que ela seja melhor compreendida, que é o caso do decreto. Ele vai detalhar melhor a lei sem extrapolar o que está prescrito em lei. Vai possibilitar uma melhor interpretação da lei também. Então, essas normas que Kelsen denomina de inferiores e superiores, para Norbert Bobbio, elas se complementam e formam um sistema unitário, um sistema único. Então, para lembrar das características, lembre das de Kelsen e troquem hierarquia por unidade. Para Norberto Bobbio, o sistema jurídico é um sistema que tem unidade, coerência e completude. Como é que vocês se aprofundam mais nisso? Um pouco, sem precisar ler o livro lá das teorias do ordenamento jurídico. Os slides que eu passei para vocês no grupo e vou disponibilizar novamente no sistema Cérebro. Certo? Então, nos slides que está lá denominado o arquivo lá de aula 2, nós temos essa parte aí que fala das teorias do ordenamento jurídico, segundo Kelsen, segundo Norbert Bobbio, que destaca todas essas características. Bom, e aqui a gente entra num dos pontos principais do que estudamos aí para a V1, que é a questão dos 8 tipos de imperativo jurídico, segundo Norberto Bobbio. Norberto Bobbio conclui que ali dentro do sistema jurídico, dentro da pirâmide kelseniana, dentro do ordenamento jurídico, não existe normas de um só tipo, ou seja, imperativo jurídico de um só tipo, mas 8 tipos de imperativo jurídico. Ele trabalha com a expressão proposições prescritivas. Por quê? Porque essa expressão proposição prescritiva é um gênero que abrange as espécies norma jurídica e também a espécie norma não jurídica. Se você for pegar uma norma da religião, da moral, for pegar um mandamento da lei de Deus, você vai encontrar nele ali as mesmas características de uma norma jurídica dentro desse pensamento desenvolvido por Norberto Bobbio, que é essa classificação levando em consideração que as proposições prescritivas, sejam elas norma jurídica ou não jurídica, elas são compostas de 3 elementos. Elementos esses que são o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto, também denominado de comportamento. Então, se você pegar uma lei, uma norma, regra, lei, por exemplo, o Código Civil,
você vai visualizar esses três elementos: sujeito ativo, sujeito passivo e o objeto. Como eu falei, se pegarmos também um mandamento da lei de Deus, não matar, guardar domingos e festas, você vai também visualizar nessa proposição prescritiva não jurídica os três elementos, ou seja, o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto. Então, por isso que norma etópica trata como proposições prescritivas, porque abrange também as normas não jurídicas, ok? Bom, o que é interessante aí? Conhecer os três elementos, saber identificar na aplicação de qualquer norma, jurídica ou não jurídica, entender que sujeito ativo é aquele sujeito que elabora a norma, seja ela norma jurídica ou não jurídica, e que esse sujeito ele pode ser sujeito ativo, esse sujeito que elabora, pode ser um sujeito coletivo ou pessoal. Ele é coletivo quando a norma é elaborada por uma coletividade, por exemplo, o Código Civil, que é elaborado pelo Congresso, né? Congresso Nacional. E é pessoal no caso do decreto regulamentar, que é elaborado por o chefe do executivo, o presidente, o governador ou o prefeito. E aí essa mesma norma, ela é dirigida a alguém de forma geral ou individual. No caso do Código Civil, o Código Civil ele é destinado, ele é dirigido a todo o grupo social, a toda a sociedade. Então, quanto ao sujeito passivo, ele vai ser uma norma geral. Mas nós temos algumas normas jurídicas e não jurídicas que são direcionadas ao indivíduo. Certo? Na aula a gente deu exemplos, acho que não é o caso aqui agora, senão a aula acaba ficando muito extensa e aí acaba complicando, que a gente não consegue nem inserir no sistema. Mas vai ter uma questão que eu vou cobrar essa compreensão de vocês sobre essa classificação, pegar uma exemplificação e classificar esse imperativo jurídico em prescrição, por exemplo, coletiva, geral e abstrata, ou coletiva, individual e concreta. E aí eu vou indicar aqui as páginas para vocês darem uma lida e fixar melhor esse entendimento. Bom, além do sujeito ativo, que é aquele que elabora a norma, e o sujeito passivo, que é aquele para o qual a norma se dirige, também temos um terceiro elemento, que é o objeto. O objeto é o que a norma descreve, é o conteúdo da norma. Bom, aí além de conhecer os três elementos, que é o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto, o que é mais interessante aí? Nós temos essa tabelazinha, vocês têm no material. Saber que o sujeito ativo pode ser coletivo ou pessoal, que o sujeito passivo pode ser geral ou individual, e aí ter cuidado para não confundir geral e individual com coletivo e pessoal. E é só lembrar que quem elabora a lei ou é uma coletividade ou é uma pessoa, e que essa lei ela é dirigida, ou seja, sujeito passivo, de forma geral a todo o grupo social ou um determinado grupo social, ou individual a um único indivíduo. Então o prefeito pode, numa portaria, por exemplo, determinar um secretário municipal. E aí, quanto ao sujeito passivo, essa precisão seria individual, que faça determinada coisa, que aí seria o objeto. E aí esse objeto, ele pode ser abstrato ou concreto. Ele é abstrato quando, uma vez realizado, ou seja colocado em prática o conteúdo da norma, que a norma prescreve, continue podendo ser aplicado. E ele é concreto quando o conteúdo da norma ali se exaure com aquela aplicação. Por exemplo, se o comando, o conteúdo da norma ali é para que o secretário, por exemplo, exonere um determinado servidor,
ou que tome determinada providência lá em relação a uma doença, ao tratamento de uma doença, feito aquilo ali, aquela norma não, aquele conteúdo da norma não mais se aplica. Nesse caso, ela seria concreta. Mas quando, por exemplo, o conteúdo da norma é no sentido de que um funcionário público desenvolva suas funções de uma forma geral, certo? Então ele vai desenvolver suas funções ali naquele caso e vai continuar desenvolvendo em outros e outros e outros. Então é abstrato. Bom, aqui, para vocês relacionarem os 8 tipos de imperativo jurídico, a gente já trabalhou isso, e vamos dar mais uma dica aqui. Os 8 tipos de imperativo jurídico, eles são prescrições. Por exemplo, vocês vão relacionar a primeira, seria coletiva, quanto ao sujeito ativo, né? Coletiva, aí geral e abstrata. São 8 tipos, aí vamos para o segundo. Seria lá no coletiva, geral e concreta. E aí você liga lá para o terceiro, coletiva, individual, expressão coletiva, individual e abstrata. Depois, coletiva, individual e concreta. Então, já foram 4 construídas iniciadas por coletiva. Aí era só ir para pessoal. Ia começar com prescrição pessoal, geral e abstrata, pessoal, geral, concreta, e aí passar para individual. Pessoal, individual e abstrata, pessoal, individual e concreta. É só lembrar que os 8 tipos de imperativos jurídicos são construídos a partir da combinação dessas 3 bipartições. Primeira bipartição, coletivo e abstrato, que está relacionado ao sujeito ativo. A segunda bipartição, geral e individual, que está relacionada ao sujeito passivo. E a terceira bipartição em abstrato e concreto, que está ligada ao objeto. Bom, vocês têm como rever isso aí no material de vocês e nos slides referente à aula 2, que está em PDF, passei para o grupo e vou disponibilizar no sistema Cérebro. Pronto, agora vamos ao que eu já adiantei para vocês. No livro Estudos por uma Teoria Geral do Direito, o livro Norberto Bobbio, que eu passei ele para vocês aí em PDF, foi escaneado, eu não tinha um arquivo em PDF, escaneei folha por folha e passei para vocês. Lá nas páginas 9, 10 e 11, apenas nessas 3 páginas, anotem aí, páginas 9, 10 e 11, nós temos 8 exemplificações. O que é isso? São 8 situações lá contextualizadas em que cada uma dessas 8 situações correspondem a um dos tipos de imperativo jurídico. Por exemplo, vamos lá no final, na página 11, lá no número 8, que é a última exemplificação, diz o seguinte: um juiz ordena a expulsão ao inquilino que ocupa ilicitamente um apartamento. Bom, dentro dessa situação, dentro desse contexto, nós temos que tipo de imperativo jurídico? Que tipo de prescrição é essa? Então nós vamos lá. Qual é o sujeito ativo desse comando? Juiz. Juiz que ordena a expulsão ao inquilino. Então, se é um juiz, não é uma coletividade, é uma pessoa. Então nós já temos aí que é uma prescrição pessoal. E aí essa ordem dele se dirige ao inquilino. Então ele não se dirige de forma geral, mas se dirige ao indivíduo, inquilino. Então essa prescrição ela é, no caso, eu acho que eu acabei confundindo aí, vamos refazer. Ela é emanada pelo juiz, então ela é pessoal. Ela se dirige ao inquilino, então ela é individual. Então prescrição pessoal, individual. E qual é o conteúdo desse comando, dessa norma? A expulsão ao inquilino que ocupa ilicitamente o apartamento. Então ele está individualizando. É aquele inquilino que ocupa ilicitamente aquele apartamento. Então, uma vez sendo cumprida
essa ordem, essa expulsão desse inquilino, perdeu-se o sentido da norma. Ou seja, quanto ao conteúdo dessa norma, o que ela prescreve, nós temos uma prescrição abstrata ou concreta? Concreta. Por quê? Porque uma vez aplicada, não se aplica mais, porque ela se dirigia à expulsão desse inquilino que ocupava ilicitamente o apartamento. Ok? Então, se cair essa 8 na de vocês, é uma prescrição pessoal, individual e concreta. Uma das 8 exemplificações cairá, e aí leiam com tranquilidade, procurando observar quem elaborou a norma, a quem ela é dirigida e o que ela prescreve, e aí vocês vão saber tranquilamente dizer que tipo de prescrição. Bom, lá nessa aula 2 em PDF, tem uma parte lá, tratando da teoria do ordenamento jurídico para Norberto Bobbio, tratando das características do ordenamento para ele, que Norberto Bobbio ele já antecipa críticas que ele sofrerá em relação às características e automaticamente ele já expõe a solução, certo? Por exemplo, para ele o sistema é um sistema único, né? Constitui uma unidade. E aí ele já prevê que a crítica seria como é que constitui unidade se há uma hierarquia. Aí ele já mostra a solução. Não. Há realmente uma construção escalonada que se chama de hierarquia, de sistema hierárquico quando disso, mas a finalidade não é em constituir uma hierarquia, mas em si tem uma norma que dê fundamento à outra. E é assim, vocês deram uma olhada lá que para cada característica dessa tem apontada uma crítica e já uma solução a essa crítica, tanto em relação à unidade, quanto à coerência, quanto à completude. Então procure esse slide que trata dessas características, apontando a crítica e a solução, e dê uma olhada lá também. Bom, lá nas primeiras aulas, acho que na segunda aula, nós vimos a divisão do direito em categorias, né? E aí nós vimos a categoria do direito público e a categoria do direito privado. E é bem trabalhada essa divisão, né? Essa classificação em categorias. Até nas pós-graduações nós temos, por exemplo, especialização em direito público, especialização em direito privado. Portanto, é interessante a gente ter essa noção, né, que é simples em relação a essas categorias. O que é o direito público? Que categoria é essa? São, digamos, as disciplinas, né, os ramos do direito, e eles regulamentam uma relação, digamos, uma relação vertical. Vertical por quê? Porque é uma relação entre o Estado e os indivíduos. Então nós visualizamos o Estado acima e os indivíduos abaixo. Então o ramo do direito público são as disciplinas que regulamentam esse tipo de relação vertical entre o Estado e os indivíduos. E o direito privado? Aí fica fácil, sabendo de uma dá para resolver a outra. O direito privado, estão na categoria de direito privado aquelas disciplinas, aqueles ramos do direito, como o direito civil, como o direito empresarial, que são institutos ali que disciplinam uma relação entre particulares, ou seja, uma relação horizontal. Os particulares eles estão em pé de igualdade, à mesma altura. Por isso que esses institutos, né, do direito privado regulamentam uma relação horizontal, ou seja, relação entre indivíduos, em que não há nos polos do Estado. E aí, só uma curiosidade, e o direito do trabalho?
Direito do trabalho está na categoria de direito público ou privado. Em relação ao direito civil e ao direito empresarial, é bem tranquilo. A doutrina é uníssona. Fala por uma só boca que integram o direito privado. Mas e o direito do trabalho? Bom, vamos imaginar. O que é que o direito do trabalho regulamenta? Que relação? Quem estão os polos dessa relação regulada pelo direito do trabalho? Bom, veja bem. O direito do trabalho vai regulamentar uma relação entre o trabalhador e o empregador. É uma relação entre indivíduos, entre particulares? Sim. O empregador não é necessariamente Estado, né? Normalmente o empregador é indivíduo, não é Estado. Então é uma relação entre particulares. Então eu entendo, e muitos doutrinadores entendem, que o direito do trabalho ele está nesse ramo do direito privado. Agora veja bem, é uma relação diferente. Lá no direito público, o instituto, ou seja, o direito, ele não regula uma relação vertical, o Estado em cima e os indivíduos embaixo, entre Estado e indivíduos. O direito civil e o empresarial não regulam uma relação horizontal, que estão à mesma altura, ou seja, entre indivíduos. Sim. E o direito do trabalho, embora ele regulamente uma relação entre indivíduos, ele regulamenta uma relação que não é vertical nem horizontal, ela é diagonal. Por quê? Embora sejam indivíduos, empregado e empregador, eles não estão na mesma posição. O empregador ele está acima. Portanto, a doutrina tem denominado essa relação aí de relação diagonal. Ok? Então, na categoria de direito privado, direito civil, empresarial e do trabalho, com essa observação de que a relação é diagonal. Na categoria de direito público, os demais, praticamente todos os outros direitos. Eu quero estudar mais sobre isso, eu quero conhecer melhor, achei interessante. E aí, eu vejo onde? No material de aula tem mais alguma coisa, mas você pode se aprofundar bem em livros de introdução ao estudo do direito. E aí nós cito dois bons livros, que é o do Paulo Nader e o do Silvio de Salvo Venosa, né? O livro do Venosa. Bom, outra classificação interessante é a classificação entre direito objetivo e direito subjetivo. Eu não aprofundei muito porque eu acredito que vocês tenham estudado isso também em introdução ao estudo do direito, mas são definições interessantes para a teoria do direito também. Certo? Isso aí vocês podem aprofundar os estudos também nos livros do Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito, e do Silvio de Salvo Venosa. Direito objetivo. Você lembre logo da expressão norma agendi. Direito objetivo, norma agendi. Ou seja, o direito objetivo, ele regulamenta, é uma norma que regulamenta o agir e o não agir das pessoas em sociedade. Ele é um conjunto de normas destinadas a reger um grupo social. E o respeito dessas normas é garantido pelo Estado. Para a gente entender melhor o que é direito objetivo, é só lembrar do conceito de direito de Paulo Nader. Ali nós temos um conceito de direito objetivo. Quando ele diz que direito é o conjunto de normas de conduta social impostas coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo critérios de justiça. Então ali uma definição de direito objetivo. Ok? E o direito subjetivo? Bom, a primeira coisa para não confundirmos é lembrar da expressão facultas agendi. O direito subjetivo ele é uma faculdade. Não é aquele conjunto de normas destinado a reger um grupo social. Mas é um direito que surge para o indivíduo, o meu direito que surge para mim
quando alguém descumpre uma norma lá do direito objetivo e acaba me prejudicando, ou quando alguém de uma certa forma viola o direito e que faz surgir para mim uma pretensão. Então facultas agentes, é uma faculdade porque é um direito meu que eu posso pleitear ele ou não. O Estado ele não vai me garantir automaticamente esse direito. Eu tenho que provocar o Estado para garantir um direito objetivo. O direito objetivo é como se fosse uma propriedade minha, propriedade sua, ou seja, de cada indivíduo, de cada sujeito, por isso subjetivo. Então por isso que se diz que o direito subjetivo é faculdade de agir, é movimento e é querer, por conta dessa questão da facultas agentes. E é claro que o direito subjetivo ele está lastreado na norma, mas ela não se confunde com o direito objetivo. Bom, pessoal, por último e não menos importante, nós temos alguns termos ou expressões referentes ao direito, termos tanto em latim como em inglês. Onde é que eu vejo mais isso? Você vai falar muito pouco aí nas anotações de aulas e até na pesquisa no Google vocês vão aprofundar um pouco isso que eu estou falando aqui. Em latim nós temos os termos ius, que é escrito JUS, né? Jus, ou então IUS, é escrito das duas formas, é a mesma coisa, ius. E aí, eu acho de suma importância nós termos em mente que esse ius, o jus, né? Ius, do latim, é um termo que está relacionado a uma série de termos do nosso dia a dia jurídico. Justiça vem desse ius, justo vem do ius, jurídico também, judiciário, judicial e assim vai, uma série de termos, certo? Mas no latim clássico também, direito é rectumar, R-E-C-T-U-M, rectumar. Nessa expressão, o direito aí, ele é o direito no sentido de certo, de correto, de acordo, ou seja, bem diferente o sentido do direito rectumar para o direito ius, ok? Então, grave isso aí que é importante demais o operador de direito ter essa noção. E no inglês, para quê? Também é de muita importância, você só descobre quando precisa. E quais são, e o direito em inglês é o quê? Bom, em inglês nós temos o law e o right. O law é direito no sentido de direito objetivo. Nós acabamos de ver aquela norma agente, norma de agir. O law em inglês ele significa lei e significa direito, mas o direito no sentido objetivo. É um conjunto de normas que é imposta coercitivamente pelo Estado, que é garantido pelo Estado. Já o right, ele é utilizado para se referir ao direito subjetivo, ao direito faculdade, né? Ao direito facultas agendi. É o right. Mas, pessoal, para que eu saber essa distinção de law e de right? Isso vai fazer uma diferença? Vai muito que nem eu posso imaginar. A gente vai saber na situação concreta. Vou dar um exemplo. Nós temos na Unifique uma revista científica, onde nós podemos produzir e publicar nessa revista nossos artigos. A revista tem seu nome em inglês, porque pretende receber publicações também em inglês, para que tenha maior abrangência, para que tenha abrangência internacional, tendo em vista que grande número dos países falam a língua inglesa, certo? Então, o nome da revista é em inglês, Journal of Law and Sustainability, certo? Que quer dizer revista, journal é revista, né? Não vão passar a vergonha de
apresentar o trabalho, ir lá ajuda, não sei o que, dizer jornal, não é jornal, journal é revista, certo? Então essa revista que tem o nome em inglês, Journal of Law and Sustainability, quer dizer revista de direito de sustentabilidade, e utiliza um desses termos aí, né, que é o law. E aí, até na hora de se escolher o nome de uma revista desse tipo, aí fica a dúvida. Eu pesquiso em inglês e eu vejo que lá law é direito e right também. Eu vou usar law, vou usar right. Aí eu preciso ter essa noção de que law significa direito objetivo, norma gênero, e que right se refere ao direito subjetivo. E aí eu entendo que a faculdade está querendo uma revista em inglês onde direito representa direito objetivo, um conjunto de normas. E aí sim eu vou poder corretamente escolher o nome da revista. Entendem como é relevante? Como é interessante saber disso? Como muita gente não sabe. Então que a gente se aposse desse entendimento e mantenha, e procure sempre estar com ele atualizado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, pessoal, era isso. Eu acabei me estendendo muito, né? Mas acho que foi uma boa conversa, né? Um monólogo, mas eu acredito que vocês tenham acompanhado aí o raciocínio para que, de certa forma, isso tenha o efeito de um diálogo e que a gente tenha se entendido, que vocês tenham conseguido revisar, rever algo que haviam esquecido e que possam, antes de fazer a prova, dar uma estudada, dar uma lida, tirar dúvida. Podem me procurar também, tanto pelo WhatsApp como via e-mail, ou da forma que vocês tiverem aí como entrar em contato comigo. Podem entrar em contato que a gente tira as dúvidas. Eu desejo uma ótima prova a todos, que todos tirem notas altas para que a gente possa ir para a segunda avaliação já com bem mais tranquilidade. Ok? Ótima semana a todos.